Olá, esse é mais um Morenada na Cozinha e hoje nós vamos fazer um prato que é muito popular e muito antigo, que é a polenta. O nosso prato hoje ele vai ser vegetariano total, porque nem queijo eu vou usar e nada à base de ovo também. Então, quem são aquele vegetariano que é ovo lácteo, pode comer essa receita aqui com tranquilidade. E para isso, o que eu vou precisar? Para fazer a polenta, é uma xícara de fubá, 5 gramas de sal e 5 xícaras de água, para que você possa hidratar bem esse fubá e sair uma receita maravilhosa. Para o recheio, um maço de escarola, uma xícara de azeitona e um pouquinho de sal e azeite para a gente poder refogar essa escarola. E daí, na montagem, nós vamos jogar molho de tomate por cima. Eu peguei aqui uma passata e só salpiquei um pouquinho de sal nela para ela ficar bem tranquilinha. Se você quiser, você pode usar batata palha por cima para poder finalizar. Por onde nós vamos começar? Nós vamos picar esse maço de escarola para que a gente possa usá-lo e refogá-lo. A polenta, ela é oriunda do norte da Itália. Ela é difundida no mundo inteiro, mas começou ali no norte da Itália e na Itália em geral depois, né? A princípio, ela era feita com aveia e depois tem algumas versões que são feitas com trigo. Quando que ela é feita com milho e, consequentemente, o fubá, né? Ela começa a ser feita com milho depois que o milho é introduzido na Europa. Jogada de azeite aqui, né? Não tem muito medida. E para que a gente possa começar a refogar. Eu voltando à história. O milho, você vê como é uma receita, ela tem muita história para a humanidade em si. Porque o milho ele tem mais de 10 mil anos de história. Ele nasceu lá no México. Já tem relatos também que os povos originários brasileiros também já usavam, faziam uso do milho há cerca de 6 mil anos. Então o milho ele está na alimentação da humanidade há muito tempo. E quando que o milho chega na Europa? Quando o espanhol, nas grandes navegações, lá por volta de 1492, né, que é o marco da chegada do europeu nas Américas, né, pela Espanha, as navegações espanholas, e aí eles descobrem o milho e levam o milho para a Europa. E aí lá no norte da Itália, é que o milho passa a ser incorporado na receita da polenta. Então é essa globalização que foi provocada lá na época das grandes navegações que fez essa polenta à base de milho. O fubá nada mais é do que um derivado do milho. E quando é que a polenta chega no Brasil? Com a imigração italiana. Então, ou seja, a grande navegação chega, leva o milho para a Europa, a Europa transforma o milho em polenta, e a imigração italiana para o Brasil traz a polenta para o Brasil. E aí a polenta é um prato que ele já foi considerado um prato das pessoas que não têm dinheiro, né? Significa que são pobres, elas apenas não têm dinheiro. Mas hoje ela tem versões extremamente requintadas e que estão presentes em todos os restaurantes, e até nos restaurantes, nas cantinas italianas. Tem a pimenta, ela pode ser servida de várias maneiras. Ela pode ser servida durinha, né? Ou ela pode ser molinha, servida com linguiça também, né? Aí já não tem nada a ver com os vegetarianos. Ó, vou soltar aqui um salzinho. Eu não gosto de salgar muito porque a escarola tem um sabor já marcante e nós vamos pôr azeitona. Então a azeitona também já tem o seu sal próprio, né? Então pouquinho sal aqui na escarola, aproveite o sal da azeitona também. Então a polenta é essa versatilidade que nós temos aqui. Então nesse caso nós vamos usar a escarola, mas a gente pode usar vários ingredientes para poder fazer a polenta. Ela é base para muita coisa. Quem nunca comeu polenta com frango? E na minha casa tinha uma história bastante curiosa. Não sei se alguém faz isso, por favor, coloque no comentário, porque eu nunca ouvi, a minha esposa acha extremamente estranha essa história. Mas em casa se fazia polenta, comia-se à noite, ou com carne moída, ou com frango.
E o que sobrava da polenta, a polenta dura, né? Ao invés de fazer ela frita, que depois a polenta dura dá para você fazer ela frita. Ao invés de fazer ela frita, o meu pai fazia uma sopa de polenta. Ele colocava polenta picadinha num potinho e colocava leite com café e um pouquinho de açúcar. E comia aquilo ali como se fosse uma sopinha. Eu não sei se isso existe em algum lugar, eu nunca vi ninguém fazendo ali lá na minha casa. Então, se alguém tem esse hábito, teve esse costume algum dia na vida, por favor, faça um comentário aqui para que eu não me sinta e nem a minha irmã se sintam isolados nesse hábito tão diferente que é comer sopa de polenta no café da manhã. Aqui, ó, estão refogando, tá murchando aqui a escarola. A escarola é muito saborosa. Olha, só o cheirinho dela aqui já dá uma... Ó, o meu refogado chegou nesse ponto aqui. Esse ponto é um ponto que eu já gosto. Que como ele vai no fogo depois, ele vai acabar murchando até mais um pouquinho, né? Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse refogado. Nós vamos deixar ele de lado. Porque ele tem que esfriar. Não vou nem deixar aqui, eu vou deixar aqui em cima da bancada. Ele esfria mais rápido. Deixa ele aberto porque ele tem que esfriar completamente para ir no recheio da polenta. E agora nós vamos pegar a polenta aqui no fogo alto. E aqui o segredo é zero. Colocamos água, as 5 xícaras de água, a xícara de fubá, 5 gramas de sal. E agora, braço, muito braço, para que a gente possa apurar esta polenta. Depois de mexer a polenta, ó, ela vai engrossar, ela vai chegar nesse ponto aqui, tá? E aí você vai, cada vez que você mexe, você consegue ver o fundo da panela. Então, para este prato que nós vamos fazer, este ponto aqui tá quase no ideal, tá? Se você quiser uma polenta que você vá deixar ela mais dura, aí é o seguinte, você vai, a hora que chegar nesse ponto aqui, você vai deixar ela aqui descansando, ainda no fogo, não vai nem mexer ela, porque daí ela vai terminar de endurecer e você já dá, na verdade você até já consegue tipo desenformar ela da panela já durinha, tá? No caso aqui nós não vamos usar ela tão grossa, então nós vamos chegar, olha, para chegar mais um ponto aqui de quase durinha, e quando você coloca ela para fazer, com aquele monte de água, você fala, isso aqui não vai engrossar nunca. E aí, no fim das contas, ó, o que fica? Hidrata bastante. Né? A mesma coisa acontece com a farinha de milho quando você faz cuscuz. Como diz a minha esposa, tem que fazer bló-bló. Então ela está fazendo um bló-bló. E aí a minha irmã que está aqui nos bastidores acabou de me lembrar que no caso da minha avó Vitória, que é a mãe do meu pai, italiana, né? Vitória Longo, gente dos Longo, tinha polenta todos os dias. Polenta molinha, polenta. Ela fazia frita, ela fazia como se fosse um gratinado, um grelhadinho. Ela põe numa panelinha e grelhava dos 4 lados, assim, também ficava uma delícia. Chegamos aqui no ponto que a gente quer. Ó, ela ainda está meio molinha. Depois de apurar a nossa polenta, olha só, nós vamos soltar aqui na assadeira metade. Vamos colocar a escarola. Soltamos o restante por cima. Solto o molho de tomate. E aí posso finalizar com batata palha. E aqui está feito o prato vegetariano, inclusive para quem é um vegetariano não ovo-lácteo, né? Vegetariano mais raiz. Olha só. E agora, 20 minutinhos de fogo alto. O forno já estava pré-aquecido. Então vai pro forno.
e espera, vai tomar um café, tomar uma água, conversar com a família. Depois de 20 minutinhos de forno, olha só o resultado. Esta polenta com escarola e azeitona. Vamos pegar aqui e ver qual é que é disso aqui. Olha isso. Ela não é uma belíssima refeição? Olha como está. Vamos experimentar? Preciso pegar um garfo. Aprovadíssimo. Curta, comente e compartilhe esta receita com quem você ama.